Pessoal, hoje estamos em mais um encontro, mais um programa na Laje, nossa Laje Raiz. E hoje vamos falar um pouquinho de odontologia e harmonização orofacial. Então, para iniciar o programa, Raí, solta a vinheta que a patroa tá on. Vitória Furnes, nossa odontologista, obrigado pela presença, por estar aqui na nossa Laje Raiz. Obrigada pelo convite. Falar um pouquinho da sua trajetória. E para dar início ao nosso programa, eu vou na primeira pergunta. De onde surgiu a ideia de você ser dentista? Bom, desde criança eu sempre quis atuar na parte da saúde, pensava em fazer medicina, mas odontologia também era uma opção por conta de usar aparelho. Eu ia no dentista e eu gostava bastante, fazia bastante pergunta, então aquilo ali eu vi que também era uma opção do que eu queria fazer para quando crescer. Já despertou desde pequenininha? Desde pequena. E aí eu fiz o vestibular, não passei em medicina, então eu falei, não, vou fazer odontologia porque é uma área que eu também me identifico e gosto bastante. E a primeira paciente, você lembra como que foi? Uma experiência boa? Já viu que gostou, se identificou? Bom, na faculdade era uma experiência engraçada, né? Porque a gente não sabia muito bem o que fazer, como lidar com o paciente, mas era legal. Agora, depois que eu me formei, foi um pouquinho... Quando vai pegar a primeira paciente, fala agora é a hora, né? Exatamente. Na hora a gente fica nervoso, mas depois é tranquilo. E depois da primeira vez, tudo flui naturalmente. E hoje você atendendo, Vitória, a gente vê que tem muita procura de harmonização orofacial, as pessoas cada vez mais querem fazer procedimento. E você se identificou com isso? A gente vê que você estudou, né, a harmonização orofacial e se identificou também, gostou? Gostei bastante. Bom, no início, na faculdade, eu achava que eu ia fazer odontopediatria, mas eu conheci a harmonização facial e eu gostei bastante, porque além de ver a felicidade do paciente com um sorriso novo, é muito gratificante ver a felicidade do paciente quando melhora algo ali que está incomodando no rosto, alguma assimetria. Desde que seja com cuidado, né, Vitória? A gente vê que às vezes as pessoas acabam abusando muito, né? Quer mexer, acaba saindo do padrão. A gente vê que as pessoas parece que ficam tudo parecidas, porque quer fazer uma fisionomia que não existe. Tem que ter um cuidado, né? Exatamente, por isso que é muito importante a gente saber o profissional que vai fazer o procedimento no nosso rosto, porque não é uma fórmula que faz igual em todo paciente. Cada paciente tem sua característica, tem sua individualidade, então é muito importante a gente respeitar isso sempre com naturalidade para não deixar a pessoa diferente do que ela já é. Você já explica ali na hora pro paciente. Não é o que ele pede que você vai fazer. Não, exatamente. Você explica o que ele precisa, o que é necessário, o que não vai ficar bom. Você deixa bem claro isso. Sim, eu deixo bem claro, porque tem paciente que vai com uma expectativa... Quer abusar um pouquinho. Exatamente, vai com uma expectativa muito alta de uma coisa que talvez vai ficar feio ou desproporcional, vai mudar. E não, eu gosto sempre de trabalhar com a naturalidade, deixar a pessoa... só realçar o que ela tem já de bonito. A gente vê também que preenchimento labial tá tendo muita procura, né? As pessoas cada vez mais querem fazer, tá tendo muita procura. É um procedimento que você gosta de fazer? Tem risco? É um procedimento que eu gosto muito de fazer, porque é muito legal a reação da paciente que chega lá com a boquinha murcha. Você acaba levando autoestima para muitas pacientes, exatamente, né? A pessoa chega meio cabisbaixa, com a autoestima baixa, e quando já vê aquele lábio volumoso, contornado, já fica feliz. Mas como qualquer outro procedimento, a harmonização, o preenchimento, ele tem seu risco. Por isso que é sempre bom a gente procurar um bom profissional que saiba lidar com as intercorrências que podem ocorrer durante o procedimento. Sim. Vitória, você já pegou alguma paciente querendo fazer algum procedimento estético e se olhar para a paciente e falar assim, mas não é o caso dela, não é necessário fazer algo com ela.
Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu de paciente querer fazer algo que não precisava e que se fizesse iria ficar exagerado. Às vezes, dentro da harmonização, aparecem muitas pacientes que querem fazer algo que não precisa, mas ao se olhar no espelho, elas acham que precisam. Então, a gente chama isso de dismorfia. Quando o paciente ele olha no espelho e nunca está contente com o que está vendo. Mesmo que a gente faça procedimento, atrás de procedimento, elas nunca vão estar satisfeitas. Então, eu gosto sempre de falar para o paciente procurar um auxílio, um psicólogo, para poder se aceitar, né? Para não ficar fazendo coisa e daqui a pouco não estar se reconhecendo mais. Sim. Preencher algo que a pessoa acha que falta. Exatamente. Que às vezes não é no procedimento estético, às vezes é outra coisa e precisa procurar ajuda, né? A pessoa está com um problema interno e acha que resolvendo alguma coisinha no externo vai melhorar, mas não, a gente precisa estar bem internamente para poder ficar bem externamente. É isso aí. Vitória, a gente vê que as pessoas hoje em dia procuram muito, né, um procedimento estético, às vezes não é necessário e porque é moda ou porque tem algum problema mesmo psicológico, ela vai atrás disso. Tem muito isso hoje na sua clínica? Você pega casos assim, virou moda, eu quero fazer esse procedimento. E você vê que não é necessário. Existe bastante paciente assim, ainda mais pessoas que usam bastante filtro no Instagram. A pessoa começa a não se reconhecer fora do filtro. Então ela chega no consultório e ela quer ser exatamente igual ao filtro, mas essa não é a realidade, né? Então a gente sempre procura explicar para o paciente, abaixar a expectativa dele em relação a isso, né? Falar que aquilo não é o real, que não vai dar para chegar naquele jeito que ela quer, né? É a famosa não aceitação. Pessoas que vivem no mundo de filtro, quer se tornar uma pessoa que não acaba que acho que você tem que direcionar para outro profissional. Fala, peraí, não é um caso de odontologia, é um caso de uma psicóloga, ela precisa se aceitar, né? Ter uma aceitação própria. E a gente vê mesmo que é um mundo que as pessoas querem cada vez mais mudar a fisionomia, é harmonização, é preenchimento, é botox, tudo. Porque a padronização ela existe, então as pessoas querem se enquadrar nesse padrão, mas nem sempre aquilo é o que a pessoa precisa. Na realidade não existe padrão. Exatamente, cada pessoa Vitória? tem sua Cada individualidade, sua característica e a gente gosta sempre de estar reforçando isso, manter sempre com a naturalidade. Não vamos criar robozinhos, pessoas idênticas. Sim. E as pessoas que se submetem a fazer um procedimento estético, você acha que tem idade X? Vai um adolescente lá hoje na sua clínica. Porque eu preciso mudar. Eu quero fazer um botox, eu quero fazer um preenchimento labial. Existe uma idade X para fazer algum procedimento? Eu gosto sempre de esperar a pessoa terminar o seu desenvolvimento, passar a fase da adolescência, porque ali na adolescência a pessoa ainda está se formando, evoluindo, então não faz muito sentido a gente já intervir numa pessoa que está ainda em formação. Mas depois que termina esse ciclo, é sempre importante já começar para poder retardar o envelhecimento, né? Envelhecer com mais qualidade. A pessoa nem esperou passar a fase dela da adolescência, já está buscando procedimento estético. Exatamente. Você já pegou casos na clínica de uma pessoa que nem está na pré-adolescência e já quer fazer procedimento? Acontece de adolescente querer fazer preenchimento labial, algo do tipo, mas aí a gente não pega. Vitória, fala pra gente o que você acha de muitas vezes que a gente quer mudar algo, né, na gente, é o que nos torna única. O que você acha disso? Bom, eu não gosto de tirar esse traço da pessoa, porque foi o que você falou. Aquilo é o que torna a pessoa única. Então, muitas das vezes pode incomodar, então a gente suaviza. Mas agora, tirar por completo uma característica que é única da pessoa não é legal. Esse não é o objetivo da harmonização. A harmonização é para harmonizar, realçar o que há de bonito e talvez suavizar o que incomoda a pessoa. Vitória, essa é a importância, né, da gente, quando vai fazer um procedimento, procurar um ótimo profissional que tem estudado para isso, bem capacitado. A gente vê que você se formou na odontologia
fez cursos e agora está na pós-graduação, não é isso? Isso. Depois que eu saí da faculdade, eu vi que precisava acrescentar, fazendo outros cursos das especializações que tem dentro da odontologia. Fiz bastante curso na parte de endodontia, extração, dentística, que é a parte do dente, né? Mas no meio do caminho eu resolvi fazer alguns cursos sobre harmonização, como botox, preenchimento, mas eu vi que fazendo os cursos não era o suficiente para de fato começar a atuar nessa área. Então eu resolvi começar a fazer a especialização em harmonização facial, né? Minha pós-graduação, estou cursando ainda para me aprofundar nessa parte de preenchimento labial, de malar, queixo, mandíbula, né? Essas regiões que quando a gente envelhece derrete, fica parecendo que está vazio, então a gente aprende a preencher. Na questão também da bichectomia, tem pessoas que têm indicação, né? Tem a bochecha muito grande, às vezes morde muito, então a gente indica sempre a bichectomia para tirar aquela bolinha que fica ali incomodando. Sim. Mas tirando a especialização, eu ainda vou continuar fazendo outros cursos, me especializando. Se tudo der certo, ano que vem eu vou estar em Harvard fazendo um curso lá de harmonização. Olha, e vai aí, ser galera, bem bacana. Respeita a nossa odontologista Vitória Furnes. E hoje você atende no consultório com mais uma parceira, não está ainda sozinha? Isso, durante a semana eu faço a parte clínica, né? Mexo com dente ainda, em um consultório, e durante o final de semana eu alugo uma sala e atendo meus pacientes principais de harmonização facial, que é o meu foco. Vitória, e a gente vê que as pessoas hoje, elas questionam muito essa parte de valores, né, da odontologia, e esquece que tem uma grande estrutura por trás, né? É como a gente fala, né, muitas das vezes o barato sai caro dentro da nossa profissão, porque as pessoas, elas procuram o preço e não o valor das coisas. Elas esquecem que tudo está agregado, né, os nossos estudos, o local, as contas, o valor do produto, que muitas das vezes é caro, então tudo isso influencia no valor final do produto. Vai atrás de preço e não qualidade. Exatamente, né? Aí acaba tendo que ir atrás de uma pessoa melhor, com mais conhecimento, e acaba pagando o dobro do valor que... Acaba se frustrando, né, porque não foi o que esperava. O que esperava, e acontece. Muito. Vitória, fala um pouquinho pra gente dos riscos que tem na harmonização facial. Todos os procedimentos estéticos, eles possuem seus riscos, né? Os da harmonização podem dar infecção, inflamação, necrose, o que é um pouco perigoso, bastante perigoso, na verdade. Então é sempre bom ter um profissional que conheça bem da anatomia, porque a harmonização ela vai além de só preencher. Você precisa conhecer a anatomia, saber como lidar se tiver alguma intercorrência, principalmente, por exemplo, uma necrose. É muito importante você agir dentro de 12 horas, no máximo, menos, né? Mas é muito importante a gente agir com rapidez para que não tenha alguma coisa que o paciente não consiga reverter depois. É muito perigoso. Essa é a importância de buscar um bom profissional, né, Vitória? Exatamente, saber lidar. Vitória, e a gente vê que tem casos de pacientes que vão atrás de um profissional, querem fazer um botox, um preenchimento labial, ele está preocupado na harmonização orofacial e esquece de uma coisa importante, que são os dentes, que é o nosso cartão de visita. Exatamente. Além disso, tem a saúde. Exatamente. Tem casos, né, que acontece assim, a pessoa vai lá, doutora, então, vim atrás de um preenchimento labial. Aí você olha pro dentinho, fala, tá faltando primeiro tratar alguma coisa. Exatamente. Ultimamente tem bastante paciente que vai lá em busca de um lábio mais volumoso, mais preenchido, de um queixinho, de suavizar as rugas que tem na testa, mas quando a pessoa dá um sorriso, você vê que não é aquilo que ela precisa imediatamente. Ela precisa primeiro tratar a boca, tratar os dentes, né? Uma carizinha, um tártaro, para depois arrumar por fora. E é bem importante, né? Cartão de visita, um sorriso, Você imagina. consegue passar isso pro paciente, consegue... Dá uma dribladinha, né? Consegue? Ah, com certeza. Qual a diferença, né? Pô, a pessoa vai estar com um sorriso, com um lábio bonito e não vai estar com um dente bonito. Nada que não tenha um cuidado, né, Vitória? Não orna. Você vai falar com cuidado, falar, vamos tratar isso primeiro, os dentes, para depois fazer um preenchimento labial, o clareamento.
A gente vê que hoje está muito em alta, muita gente procura fazer o clareamento, existe até por internet, as pessoas comprando e não esquece que é perigoso, né? Tem seus riscos. Não vai atrás de um profissional, eu vou fazer em casa, aquela famosa pasta preta. Bom, essa pasta preta é carvão ativado, que é muito abrasiva para o dente. A gente não recomenda, porque é abrasiva, né? Ela dá uma falsa sensação de clareamento, mas na verdade ela está riscando o esmalte do teu dente. Então, vai clarear ali, mas depois vai piorar. Você acha que está ajudando, porém está prejudicando. Ela é bem abrasiva para o esmalte do dente. Mas voltando nas questões das intercorrências, né, após a harmonização facial, ela consiste no nosso cuidado, na nossa higiene, na esterilização dos materiais, do cuidado na hora de aplicar, limpar sempre, higienizar a pele do paciente para não ter risco de contaminar ali a cirurgia, né? Mas também tem a questão do paciente cuidar em casa. A gente sempre dá os pós-operatórios e o paciente tem que seguir certinho, porque não adianta nada a gente fazer certinho no consultório, seguir tudo à risca e o paciente chegar em casa e negligenciar o que a gente passou para ele do pós-operatório. Vitória, a pergunta que não quer calar: quem harmoniza também se harmoniza? Claro, com certeza, né? Não fica fora. Não, eu mesma já fiz preenchimento labial. No futuro, pretendo fazer mais procedimentos, como um bioestimulador de colágeno, um botox, né? Que eu ainda sou jovem, então prevenir a formação das ruguinhas e manter o colágeno em dia. Sim. E até bom você passar por essa experiência para passar para os pacientes, né, Vitória? Exatamente. Como que funciona? Sim, que eu já resultado. Já sei como que a anestesia vai funcionar, vai dar uma formigadinha, então eu já falo pro paciente o que eu senti e já falo também que eu fiz para ele poder se sentir mais confiante, né? Porque a pessoa vai chegar lá, vai fazer e falar, mas você nunca fez nada, como que você sabe que eu tô sentindo isso ou não tô sentindo, né? É sempre bom a gente passar um pouquinho dessa confiança pro paciente, dessa segurança. E tem os casos dos pacientes falar, não quero anestesia, eu quero fazer um preenchimento labial sem anestesia. Já pegou algum caso desse? Não assim, mas eu tenho paciente que tem medo da anestesia, então eu sempre falo, é melhor sentir a picadinha da anestesia do que sentir a cânula e a agulha. Então a gente sempre fala, é melhor sentir essa dorzinha agora, que é passageira, vai anestesiar tudo para você não sentir o processo, né? Porque a gente não quer que a harmonização seja uma coisa que a pessoa sinta traumatizada, né? Lembrar, vou fazer um preenchimento, mas dói. Não, tem que ser uma coisa leve, uma coisa tranquila. Ela sabe que vai ser anestesiada, não vai sentir dor, não vai sentir incômodo, então vai ser tranquilo. E Vitória, a gente vê que as pessoas às vezes esquecem, né? Ela quer ir atrás de procedimentos estéticos, ela quer se cuidar por fora e não vê a importância da pessoa ser educada, da pessoa ser gentil, da pessoa ser charmosa, muito preocupada com por fora. Não adianta nada a pessoa estar bonita, impecável por fora, mas por dentro ser uma pessoa ruim, que não tem caráter. Não adianta, então, tem isso que vai cuidar, tornar a pessoa feia. O ser humano tem que ser cuidado ao todo, né? Exatamente. A gente fala que é alma, corpo e espírito, ao todo, né? Não é só o que está por fora. Tanto que você falou agora de uma paciente que vai lá, quer fazer um preenchimento labial e os dentes feio. Então não adianta. Exatamente, não adianta nada. A pessoa tá bonita por fora, mas ser feia por dentro. Ser uma pessoa ruim, maldosa, isso vai tornar a pessoa feia de qualquer jeito. Não adianta, a harmonização não vai melhorar uma coisa que é ruim por dentro. Vitória, além do público feminino, você também atende o público masculino? Atendo. E os homens gostam de coisa bem sutil, assim que ninguém perceba o que eles fizeram. Então, de início, eu sempre gosto de fazer um botox, porque o homem, querendo ou não, ele tem mais força no músculo, então ele tende a ter mais linha de expressão, ruguinhas, então eu gosto sempre de começar uma coisa mais sutil. Isso, começar com um botoxinho para ele gostar, falar assim, o que eu posso acrescentar aqui? Que às vezes tem homem que tem bastante fundo essa região, fazer um preenchimentozinho para dar uma carinha mais saudável, tirar essa cara de cansaço. São os que mais dão trabalho? Porque a gente vê que homem não gosta de dor, foge de dor, né? Eu acho engraçado porque aparece bastante paciente que chega morrendo de medo de fazer um botox, mas tu vai olhar o braço e a perna tá fechada de tatuagem. Cheio de tatuagem. Vai entender, né? Não dá pra entender, mas aparece bastante. Mas eles são
querendo ou não, eles acabam sendo um pouco mais tranquilos do que as mulheres, porque as mulheres chegam querendo muito mais, eles só querem o mínimo pra dar uma melhoradinha. Acaba sendo mais fácil, né? Mas a questão da agulha é engraçado, os homens têm bastante medo. Aí eu tento dar uma revertida ali, dar uma descontraída pra eles não sentirem as picadinhas. Já aconteceu de você pegar algum caso que o paciente chega no consultório, mostra uma foto, fala, doutor, eu quero ficar exatamente assim? Já pegou? Mas na verdade é o que mais acontece, né? O povo quer ficar igual uma pessoa, esquece que eu quero esses traços, eu quero essa boca. Exatamente. Fala como? Eles esquecem que cada pessoa é única, tem os seus traços, suas individualidades, a gente tem que sempre respeitar isso. E eu sempre prezo pela naturalidade, que igual eu falei, e eu não vou fazer uma coisa que vai desconfigurar a pessoa, né? Tem até a galera que chama a harmonização facial de demonização facial. Porque transforma e fala que coisa horrível. Exatamente, mas eu sempre gosto de conversar com o paciente e explicar, olha, você não tem traços parecidos com essa pessoa, na verdade ninguém tem, né? Então você pode ficar assim, mas não vai ficar igual essa pessoa que você quer. Cada pessoa tem sua individualidade, a gente tem que respeitar. Vitória, a gente vê que hoje em dia as pessoas estão bem carentes, né? A dentista acaba também virando uma psicóloga? Sim, eu costumo dizer que eu deveria me formar em psicóloga também, psicologia, né? Porque muitas das vezes o paciente chega lá, começa a falar e conta toda a história da vida, quer conselho e tal. Depois que vai lembrar o que foi de fato fazer lá, que aí é o dentista. Primeiro ela desabafa, depois ela fala o que ela foi procurar. Exatamente, conta tudo e aí é legal, porque no retorno a gente lembra. Eu pergunto de novo o que a pessoa falou, né? Mas por isso que é muito importante a pessoa procurar um auxílio profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas das vezes aparecem pessoas com problemas sérios que às vezes a gente não sabe como ajudar, né? Por isso que é importante um psicólogo. Se orienta a procurar um profissional. Sim, para a pessoa poder conversar, desabafar, ter uma clareza, né, dos pensamentos. Sim. E Vitória, você é daquelas dentistas, enquanto paciente, a gente ri muito, né? Em dentista, quando a gente tá lá com o protetor que eles colocam, com o sugador, e o dentista quer ficar conversando, aí você fica, aham, e você não pode conversar. É uma situação, né, engraçada, que você fala, a maioria dos dentistas querem conversar, mas você não pode. Exato. Eu faço isso com frequência. Eu coloco o sugador na boca do paciente, aí começa a fazer um monte de perguntas e a pessoa não consegue responder, aí às vezes a pessoa tira o sugador para responder. Para falar um pouquinho. Às vezes a pessoa fica tentando sussurrar ou murmurar alguma coisa para eu tentar entender o que tá falando, e eu fico tentando entender. Falei que eu tenho que dar uma estudadinha no que a pessoa Casos de paciente que às vezes pede até para escrever, quer escrever, porque quer responder, não consegue, quer escrever. Tem paciente que usa o celular e digita o que quer me responder. Aí, e pior, que eu não me toco, eu continuo fazendo perguntas difíceis e a pessoa continua lá. Ou às vezes a pessoa para e fala, eu não posso falar agora. Aí eu, é verdade, né? Esqueci. Acaba esquecendo. Esqueço. Vitória, aí a gente vê que hoje tudo é um mundo da internet, né? Em todas as áreas profissionais, muitos clientes, pacientes vêm através da internet. E você é a favor de fazer vídeos, de estar postando? Você acha que ajuda? Depois dos mosquitos interromper aqui, Vitória, continuando. Bom, além de dentista, psicóloga, a gente ainda tem que ser influencer. Porque o paciente, ele entra na nossa rede social, eles procuram comentários, posts, principalmente nós que trabalhamos com harmonização facial, eles procuram antes e o depois. Aí procuram ver o comentário do paciente, se gostou, se não gostou. Então a gente precisa estar sempre ali ativo nas redes sociais. Eu gosto bastante de postar stories, reels, fotos, para o paciente ter uma cartela ali do que ele vai ter quando for ser atendido comigo. Sim, hoje a rede social é tudo, né? Eles querem entrar, busca o profissional primeiro pela rede social. Fala, antes de eu ir no consultório, eu vou buscar, vou ver como que funciona, eu quero ver o antes e depois, as recomendações, comentários. Hoje em dia é assim, né? Sim, eu gosto também de postar o feedback do paciente para que outros pacientes, futuros pacientes, eles vejam, né? Que, por exemplo, tem um feedback que eu recebi esses dias da paciente me agradecendo porque ela tem muito medo de agulha, de injeção, e ela chora
ela realmente chora quando alguém Tem encosta uma... pavor de agulha. Ela tem muito medo de agulha e eu consegui tranquilizar ela e ela ficou bem feliz, porque ela é uma paciente que precisa da harmonização facial, que ela já tem uma certa idade, então ela ficou muito feliz com o resultado e com a questão de que ela não teve muito medo nessa questão das agulhas, né? Consegui tranquilizar ela. Isso que é bom quando a gente procura um profissional, além de ser competente, de ter essa calma, né? Acaba passando a calma para o paciente, né? Deixa o procedimento mais tranquilo. A gente não quer que a harmonização seja algo traumatizante, que a pessoa pense mil vezes ficar antes tenso, de fazer né? novamente. Fala, nunca mais eu quero voltar. Porque o paciente da harmonização é um paciente que a gente casa. Porque é um tratamento, né? Então, querendo ou não, ele vai precisar voltar outras vezes. Então, se a pessoa ficar traumatizada de início, ela não vai querer fazer de novo. Tem um padrão, Vitória, de uma pessoa que faz um botox? Ela tem um padrão X de quanto tempo ela tem que fazer de novo? Ou cada pessoa é de um jeito? Então, a toxina botulínica, né, o famoso botox, é um tratamento. Então, o recomendado é após 4 meses fazer novamente. Mas tem paciente que às vezes precisa fazer antes, porém não pode. Então, a gente sempre espera um tempo mínimo de 4 meses para poder refazer o botox do paciente. Tem paciente que é muito expressivo ou menos expressivo. Depende do organismo também. Tem gente que dura mais, tem gente que dura menos. A pessoa que treina? Quem treina, o botox vai embora rapidinho. 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 Por isso que é sempre bom a gente estar retocando depois de 4 meses, 6 meses. É isso aí. Vamos finalizando o nosso programa. Queria continuar mais o bate-papo, que é muita conversa para a área da saúde, área de estética, mas espero que vocês tenham gostado. Foi mais um programa na nossa Laje Raiz. Vitória, obrigada por ter comparecido aqui no nosso programa. Obrigada a você ter compartilhado pelo um convite. pouquinho da sua trajetória. Obrigada. E as pessoas que quiser seguir a Vitória, né, Vitória? Fala um pouquinho do seu trabalho. Quem tiver vontade de fazer uma consulta, uma avaliação sobre a harmonização facial, também a questão de odontologia de dente, clareamento, limpeza, pode me seguir nas redes sociais, que provavelmente vai estar aqui embaixo. Pode me mandar mensagem que eu explico direitinho para vocês e a gente agenda uma consulta. É isso aí, pessoal. E fica mais um programa com a nossa odontologista Vitória Furnes. Espero que tenham gostado. E não posso esquecer de deixar um grande abraço aqui para o amigo Lito, que sempre está acompanhando o nosso programa, a Elaine, a Ogiba, a Malu. Tem várias pessoas aí, mas deixa para os próximos programas. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo e fiquem com Deus.